Olá pessoal, estamos aqui para a segunda parte da nossa entrevista com o mestre Léo Imamura, diretor executivo do Instituto Moyat. O mestre também tem um canal aqui no YouTube chamado Kung Fu Life, muito bacana. Então a gente já fez a primeira parte da entrevista, vamos agora para a segunda parte, que está muito bacana também. Mestre, então, continuando, a gente está aqui falando da filosofia do Kung Fu, né, e de como isso talvez seja muito mais importante do que a própria luta física, né? Hoje em dia, a gente vê, enfim, você tem muitas lutas, né, divulgação de muitas lutas conhecidas, as pessoas veem MMA, e, enfim, coisas realmente muito físicas. Como que o senhor vê essa ligação, essa importância que ganha essas lutas mais fortes, e como que você vê também o papel do Kung Fu hoje, assim? Bom, uma coisa interessante com relação a esse fenômeno midiático que é o MMA, que ele é uma mistura de esporte, espetáculo e um business altamente rentável. Não para o lutador, rentável para quem organiza, né? O lutador, ele é uma parte nesse processo e uma parte menor, e é a parte que mais sofre. Porque não só porque a gente pensa, não, ele tem que lutar, ele vai apanhar, ele vai bater, sangra, né? A parte visível é a parte menos, vamos dizer assim, negativa. Por quê? Porque essa pessoa, o treinamento ainda ele é muito intenso. Ele precisa treinar muito e o desgaste é muito grande. E temos algo ainda mais grave do que isso, que é a parte do peso. Que ele tem que perder peso de um dia para outro, muitas vezes 15 quilos em um dia ele tem que perder peso. Para depois recuperar esse peso para lutar em condições no dia seguinte. Então ele tem que perder peso, muito peso, porque um lutador que está lutando numa categoria X, ele, de fato, quando ele está no ringue, ele está com o peso da categoria acima. Porque o que acontece? A pesagem é feita um dia antes. Então, há tempo de recuperação. Então, há um processo de nutrição aí muito sofisticado, que alguns acolhem bem, alguns organismos acolhem bem, né? O corpo acolhe, mas outros sofrem demais. Então, isso tudo traz toda uma dificuldade para um lutador. Para ser um lutador, realmente ele precisa ter uma mistura de esforço, de genética que aguente esse tipo de situação, né? E, claro, todos os esportes, todas as atividades têm seu sacrifício, né? Você, como jornalista, tem o seu sacrifício, eu também tenho, mas esse é o tipo de sacrifício que o lutador tem que fazer. Então, e outra coisa interessante é que hoje a nova geração, as pessoas que assistem o MMA, eles acham que aquilo lá é a realidade do combate. A realidade do combate é muito mais ampla do que aquilo. Não é você entrar num ringue, porque a grande fantasia desse tipo de combate é que ele tem um horário para começar. E o verdadeiro combate você não sabe quando começa. E você também não sabe quando acaba. Então, disso tudo, há toda uma mudança de perspectiva. Porque muitas vezes, muitos combates fatais são evitados porque eu soube identificar isso antes de um momento mais crítico, antes de eu entrar no momento mais crítico. Só que como esse momento mais crítico nunca acontece, parece que não há eficácia. Mas a maior eficácia é evitar que se chegue a esse momento crítico. E aí que entra todo o processo do Kung Fu, ou seja, da arte marcial, como um processo mais amplo.
Porque as pessoas têm a fantasia, não, quando eu quero me preparar, porque se alguém atacar, eu vou me defender com essa mão e vou atacar assim. Ele não sabe que quando alguém vai atacar lá, geralmente quando você tem algum tipo de assalto, alguma coisa assim, a pessoa não está sozinha. Então, quando eu estou atento àquela pessoa, tem alguém atrás de mim. Mas eu sou um lutador de MMA, só que ele luta um com um. Ele não sabe que tem o outro. Ele está lá preocupado com a integridade física dele. Mas normalmente você está com seus familiares. A sua preocupação não é você. A sua preocupação é sua esposa, seu marido, né? São seus filhos, seus pais que estão lá com você, que são vítimas juntamente com você. Então, toda dinâmica que se parece algo que é altamente eficaz, vai por água abaixo. Eu sempre brinco, né? Nós temos esse grande campeão Michael Phelps da natação. Se você botar o Michael Phelps em alto mar, no meio da água, ele pode morrer afogado. Eu sou muito mais um pescador, sabe aquele pescador que nunca treinou na vida? Se eu tiver que confiar a minha vida, eu prefiro confiar nesse pescador do que no Michael Phelps. Com todo o respeito que eu tenho a esse grande campeão, mas ele sabe nadar em linha reta numa piscina com uma temperatura X, com a quantidade de azulejo que está determinada da mesma cor, com a mesma quantidade de cloro padrão que ele está acostumado, que é isso que caracteriza o alto nível. É um alto nível dentro de um determinado padrão. Agora, quando eu vou para o mundo real, principalmente no mundo quando nós estamos falando do combate, o combate é muito mais amplo do que isso. E temos que tomar muito cuidado com essas concepções. E aí que entra o Kung Fu, porque hoje nós vivemos cenários complexos. Né? Aquilo que a pessoa chama de mundo VUCA. Né? Então, o que acontece? Não é nada simples, não tem nenhum tipo de solução que é definitiva ou solução que ela vai ser clara. Não existem soluções mais claras. Então, eu preciso ter uma capacidade de avaliação muito mais sofisticada do que simplesmente ir para as vias de fato. Talvez eu tenha que ir. Como o meu falecido mestre dizia, o Wing Chun é tão bom que pode até ser usado para lutar, né? Mas a ideia não é essa, é num outro patamar, um patamar muito mais amplo e muito mais sofisticado. E era o que o senhor estava falando, né, mestre? A gente, então, vai para a academia, treinar arte marcial, não é para se defender. O objetivo não é esse especificamente, né? Quer dizer, é uma coisa muito mais ampla, né? Qualquer arte marcial, não somente Kung Fu, não é isso? Não é só, aliás, não é só o Wing Chun, o Tai Chi, o que é curioso, aliás, inclusive isso é se defender, né? Porque as pessoas para se defender já é a pessoa atacando, desviando do revólver, não, se defender já começa no processo preventivo. E isso é válido para todas as modalidades de artes marciais. Não é só para o Wing Chun, mas Tai Chi, como eu disse, e outros tantos. No entanto, mesmo os chamados mestres não enxergam assim e querem se submeter a uma situação de ringue e tudo mais, e aí acontecem essas coisas que nós estamos vendo por aí. Né? Por quê? Porque aquilo foi feito de uma maneira muito mais ampla. Né? Não é para aquilo. Então, outro dia uma pessoa no meu canal perguntou, né, por que o Kung Fu só apanha lá no ringue? Né? Aí eu respondi para ele, por que um carro de Fórmula 1 não tem farol? Aí ele falou, mestre, para de responder com enigma. Eu fiz uma pergunta objetiva, você respondeu com enigma, porque é isso que eu queria dizer. Um carro de Fórmula 1, que é um carro que custa milhões de dólares, não tem farol. Por que não tem farol? Porque ele só corre de dia. Um carro, qualquer meio de locomoção, ele precisa ter farol, lanterna, tem que ter, porque eu não sei que ambiente que é. E esse é o Kung Fu. Agora, você pegar um carro que tem tudo isso e colocar numa pista de Fórmula 1, ele vai ficar em último lugar, né? Mas ele, num ambiente mais diverso, ele vai ter muito mais utilidade do que um carro de Fórmula 1 que não consegue nem andar nas ruas de São Paulo. Então temos que pensar nisso, sabe? Nós temos o mundo midiático nos passa uma mensagem que temos que ter maturidade para poder fazer essa avaliação. Senão nós achamos como esses garotos que muitas vezes assistem os nossos canais e a gente procura esclarecê-los que a realidade do combate vai muito além do que um ringue, octógono e tudo mais. A realidade do combate está na vida,
né? Nós estamos, desde o momento que nós nascemos até depois, quando nós viermos a morrer, nós estamos num combate. E esse combate é que vale a pena ganhar, né? Não o outro. Não a corrida de Fórmula 1, né? E é a mesma coisa da Fórmula 1. Então, mestre, o senhor estava falando da pergunta que lhe foi feita, né? E o senhor respondeu como um verdadeiro mestre, né? Aqueles mestre zen, que responde com outra pergunta e o discípulo não entende nada. Mas a minha pergunta é a seguinte, e até porque a gente está aqui no canal Segredo dos Mestres, né? A figura do mestre, o senhor também citou ali o tempo que o senhor passava na casa do patriarca. Eu tenho a impressão que temos, infelizmente, poucos mestres, ou cada vez menos mestres atualmente, né? Eu queria saber se o senhor concorda e qual é a importância, então, de você ter um mestre real, né? Um mestre realmente que aponte o caminho. Muitas vezes as pessoas perguntam se eu sou um mestre de Kung Fu. De fato, o que a gente trabalha é como a gente é um mestre de um sistema de Kung Fu. Porque o que é ser mestre em primeiro lugar? É você dominar esse sistema. Porque o que acontece? O Kung Fu, como eu disse, ele é uma manifestação individual. Só que para que você desenvolva isso, não basta só você procurar uma pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, ela não pode passar a experiência dela para você, porque o Kung Fu é único. Então, por isso que existe aquilo que é chamado de sistemas de Kung Fu. São sistemas onde existe um determinado conteúdo e determinados processos que envolvem esse sistema. Cada arte tem diferentes sistemas. O Wing Chun, por exemplo, é um deles, né? O Tai Chi também é um deles, e assim vai com N sistemas de Kung Fu. E o que acontece? Os mestres são aqueles que dominam esse sistema. Sabem como que você vai utilizar esse sistema para prover experiências pessoais dentro de uma jornada daquele que você aceitou como discípulo. E esse aprendizado não tem um método específico. É aquilo que o meu mestre chamava de vida Kung Fu. Ou seja, é um processo convivial, onde você, através do convívio com o mestre, você começa a perceber experiências que ele provê para você, para que você aprenda no momento certo, sem perceber que está aprendendo. E aí eu quero dizer para você que, lamentavelmente, nós precisamos de mais mestres assim no mundo, porque é aí que nós vamos prover um tipo de educação que não é uma educação que tem como base recurso financeiro, tem como o maior asset dessa educação é a experiência de vida. E outra coisa também que a gente tem, vê muito isso na nossa capoeira, a gente acha que um bom mestre é aquele que tem ou uma educação formal muito sofisticada. Não necessariamente. Ele precisa ter uma educação da vida. E a gente brinca muito, porque a gente sempre tem aquela fantasia que os mais sábios são chineses e tudo mais. Nós temos muitos brasileiros sábios, porque a sabedoria, ela não é um privilégio de uma cultura A, B ou C. Todas as culturas têm os seus sábios. Todas. E a gente tem que aprender a conviver com eles. O problema, muitas vezes, ainda nós temos que, em primeiro lugar, saber como aprender com essas pessoas. Porque a gente pensa que ele vai vir com liçãozinha, com uma cartilha, lição A, B ou C, e não é assim que se aprende dentro da vida Kung Fu. Você tem que aprender primeiro a saber ouvir. Nós temos 3 etapas muito importantes, que é o Sao Po Lei, né? Que é o Sao é o aceitar, o Po é o analisar e o Lei é o separar. E as pessoas tendem a começar analisando já. Não, porque a Ana ou o Léo é assim, não é? E em vez de, vamos ouvir primeiro o que a pessoa tem para dizer. Mesmo porque foi você que pediu para ser discípulo daquele mestre e ele te aceitou. Por isso que é tão importante na relação mestre e discípulo, o discípulo pedir para ser discípulo do mestre. E o mestre, mediante a esse pedido, ele aceita, geralmente através de um intermediário, que é o apresentador formal. Por quê? Porque assim o mestre tem a possibilidade de dizer não também, né? Então é importante isso. Então todos esses procedimentos, eles estão em desuso praticamente nos dias de hoje. E uma das missões do nosso instituto é justamente revitalizar esse processo.
Processo que eu particularmente tenho trabalhado nos últimos 30 e poucos anos. Desde 88 nós temos feito esse processo, com um sucesso razoável, porque nós temos aí vários discípulos que continuam conosco durante todo esse tempo. Temos aí discípulos com 30 anos que mantêm esse relacionamento e mantêm essa evolução, e que eu acho que é o que países como o nosso necessitam. E esse tipo de educação, ele não bate de frente nem com a educação escolar, nem com a educação familiar, muito pelo contrário, ele equaliza essas possibilidades, porque muitas vezes a pessoa não tem oportunidade de ter uma boa educação familiar ou até uma boa educação escolar. Hoje mesmo, mandando nossos filhos para escolas particulares, caríssimas muitas vezes, mas a qualidade educacional é muito pobre, é muito pequena, pela própria estrutura que hoje não se adequa à realidade, à dinâmica do mundo, da sociedade, do mercado em si. Por isso que a educação corporativa tem alcançado uma importância cada vez maior. Mas mesmo assim não é suficiente, porque a educação corporativa está mais preocupada com a sua produção, capacidade de produção, do que você como pessoa. Ela tem um interesse já secundária, assim como a educação escolar também tem educação como você como cidadão, mas que cidadão? Tem um perfil de cidadão que você tem que se encaixar. E se a sua vocação, sua natureza não se encaixa nesse perfil de cidadão, ou até mesmo na família? Então, por isso que a educação Kung Fu tem que privilegiar a vocação de cada um de nós. Tem que privilegiar. E isso é algo que tem que vir por investimento, não por direito. Cada um tem que vir e falar assim, eu quero procurar determinada pessoa, ou determinada prática, ou determinada arte, determinada atividade, porque eu quero aprender isso. E ouvindo o senhor falar, o que mais me bate aqui é o quanto isso falta realmente no nosso mundo, no nosso dia a dia, a gente vê nas nossas interações enquanto brasileiros, e, enfim, que é essa capacidade de ouvir, de querer aprender com o outro e de querer identificar que há uma coisa muito boa para ser aprendida e que você tem que buscá-la, isso me remete também ao que o senhor falou no início, o quanto o Kung Fu pode ser independente da luta, e da arte marcial, o quanto isso é uma filosofia que realmente serve para a nossa vida, como cidadãos no dia a dia, não é isso? E o que é interessante, que toda essa filosofia, ela não é teórica. Você aprende com isso com os movimentos de luta. Porque você também tem que acolher o movimento, você tem que aceitar quando o golpe vem até você, não é mesmo? E você, em vez de bloquear, você desvia. Então, você tem experiências a cada momento desse acolhimento, dessa mudança de perspectiva, para que você seja bem-sucedido. Porque a gente fala bem-sucedido, a primeira coisa que a pessoa pensa é o seguinte, eu estou trocando de carro, estou comprando uma casa, estou tendo dinheiro no banco, estou viajando, e a ideia de bem-sucedido é um pouco mais ampla do que isso, aliás, muito mais ampla do que isso. Por quê? Porque bem-sucedido é isso, é como que você manifesta a sua vocação no mundo e traz benefício para ele, para si mesmo. Esse é o grande ponto, E isso é possível. Quando nós começamos o trabalho aqui no Brasil, o meu mestre Moyato morava em Nova York, aprendi com ele em Nova York, e quando eu vim para o Brasil para começar esse trabalho, como falei para você em 88, as pessoas falavam, você vai morrer de fome. Isso aí não vai durar, o brasileiro não está preparado para isso. E eu pude provar hoje, depois de 30 anos, que o nosso povo tem valor, que o nosso povo tem vontade de aprender. Só que tem que oferecer oportunidade, Ana? As pessoas não têm oportunidade e fica difícil. Então, por isso que nós temos o tempo todo oferecer oportunidade para as pessoas, acreditar nas pessoas, não por fantasia ou por idealismo, não, por estratégia, porque a gente vê qualidade em qualquer povo. Aliás, não é só no brasileiro, mas para nós é claro que somos brasileiros, principalmente no nosso povo, não é mesmo? Nós queremos apostar nesse nosso povo. Então as pessoas achavam que o Wing Chun nunca iria florescer aqui no Brasil, muito menos dentro dessa perspectiva ampla de Kung Fu que nós estamos conversando aqui.
E olha só, hoje nós estamos conversando aqui sobre isso, né? E é uma coisa fantástica. Hoje a China está interessada nesse processo que nós desenvolvemos aqui. Então todo mundo está vendo, opa, é possível fazer. Não estou falando que eu sou uma pessoa extremamente bem-sucedida, que eu acertei, porque todo esse processo de sucesso não é onde você alcançou, é por quanto tempo. Nós temos que lembrar disso. Então, daqui a alguns anos, quando eu estiver lá no meu leito de morte, nós podemos voltar a conversar sobre isso. Por hora ainda estou novinho, não é? Então vamos continuar trabalhando, vamos continuar fazendo o nosso trabalho, porque ainda há muito que ser feito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, já demos prova do valor do nosso povo na capacidade de aprender. A minha experiência prova isso. Né? E é essa experiência que eu acho que é muito importante, né? As pessoas que nos ouvem aqui no seu canal saibam que isso é possível, porque nesse momento atual de pandemia, né? Nesse isolamento social agora um pouco mais flexibilizado, as pessoas muitas vezes estão mal, estão desesperançosas. Não perca tempo ficando desesperançoso, sabe? Procure se adaptar, procure enxergar outras perspectivas, porque é aí que nós vamos estar dando o quê? Uma mostra da capacidade de adaptação do nosso povo. Todo mundo fala de jeitinho brasileiro até de uma maneira debochada, mas não, isso quer dizer o seguinte, nosso povo é capaz de se adaptar às mais diversas circunstâncias, né? E sabemos, inclusive, ser alegres quando nós fazemos isso, né? Agora, mestre Léo, para a gente concluir aqui, o que o senhor responderia para alguém que lhe pergunta o seguinte: mas eu adorei essa conversa, realmente, acho que faz todo sentido, mas eu já estou muito velho para isso, já passou meu tempo, eu estou cansado, eu não consigo nem mais levantar minha perna, e aí vocês estão aí falando de Kung Fu, o que isso serve para mim, afinal de contas? Olha, em primeiro lugar, né, a ideia da idade e da incapacidade física, ela é totalmente relativa, porque temos que lembrar o seguinte, então o sistema de Kung Fu, ele se adapta à pessoa, não é a pessoa que vai se adaptar ao Kung Fu. Então, por isso que porque a gente tem esse padrão, né? A pessoa tem que, como você falou de levantar a perna, se a pessoa levantar a perna, aqui tem que estender, se não estender numa medida no ângulo X, não tá bom. Não existe isso no Kung Fu. Você vai levantar a perna onde dá, mas eu não consigo nem levantar a perna. Então, você vai fazer outra coisa. Eu não tenho nem perna para levantar, não tem problema. Não, falando sério, nós temos pessoas que são amputados. Eu tive aluno que era amputado das duas pernas. Hoje ele é um grande influencer, porque ele passa toda uma mensagem, né, nesse sentido. Por quê? Porque pessoas amputadas podem sim fazer atividade física. Então, nós temos que tirar essa limitação que está na cabeça da gente, né? E outro dia, eu mesmo no nosso canal, a gente recebe pessoas falando assim: mestre Léo, eu já estou com 30 anos, será que eu já estou velho? Então, quer dizer, você vê como que é, né, uma mensagem da cabeça, é cultural essa velhice. Então, nós temos que pensar o seguinte, nós estamos vivos, passíveis de aprender. Até o último dia nós vamos aprender ainda, porque nós vamos passar por uma experiência inédita, que é a morte. É uma coisa bacaníssima, entendeu? Opa, que bacana, nós estamos lá e vamos aprender até o último dia. E que aprendamos bem. Ótimo, muito bom. Então vamos praticar todos. Não tem limite, não tem limite. Claro. Não tem desculpa, gente. Mestre Léo, olha, muito obrigada pela sua participação, uma entrevista incrível, eu tenho certeza que todo mundo aprendeu bastante, ficou muito mais interessado pela vida Kung Fu como uma coisa muito mais ampla do que só o Bruce Lee. O Bruce Lee também é legal, mas a gente tem que ver o contexto maior e ver como é que todas essas lições podem servir para a gente no dia a dia, né? Então, agradeço demais sua participação, muito obrigada, e é isso aí. Eu que agradeço a oportunidade.